ok? Então eu queria de antemão, enquanto os irmãos vão chegando, eu queria de antemão estar orando pelas nossas vidas, ok? Orando para que o Senhor possa estar abençoando esse momento. Eu creio que será um momento de grande valia para a nossa edificação, né? E eu queria que você já se colocasse aí diante do Senhor, amém? Por enquanto, irmã Lene, né? Por enquanto, irmã Lene, Carlos César. Aqui, retornei. Glória a Deus. Amém. Amém. A paz do Senhor, minha querida irmã Luciana Loves, né? Luciana Loves, que teve uma participação aí brilhante na... Qual dia foi? Na sexta-feira, falando sobre algumas questões ali das mulheres, respondendo algumas perguntas, né? Assim, ficamos, assim, ainda que eu não seja desse rol, né, feminino, mas eu cheguei a escutar algumas coisas e achei muito bacana. Evangelista Cláudia, paz do Senhor, eu queria que nós estivéssemos orando, amados, para que possamos começar esse nosso estudo da Palavra de Deus, tá ok? Coloque aí o seu coração diante do Senhor. Senhor nosso Deus, em nome de Jesus Cristo, nós nos alegramos em estar aqui na Tua presença, em nome de Jesus Cristo, para estarmos nos alimentando da Tua Palavra e pedimos a Ti que Tu possa estar trabalhando em nossos corações, que Tu possa estar, Senhor, Deus, nos ungindo com o Teu óleo, para que estejamos com as nossas mentes, Senhor, Pai, aptas para receber os Teus ensinamentos. Em nome de Jesus Cristo, queremos aprender de Ti, queremos ser edificados por Ti, queremos, em nome de Jesus Cristo, estar, Senhor, Pai, crescendo cada vez mais. Em nome de Jesus Cristo, na graça e no conhecimento. Tua palavra diz, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Por isso, Senhor, estamos aqui, porque queremos a cada dia prosseguir e Te conhecer. Em nome de Jesus, que Tu possa abençoar cada irmão e cada irmã que entrou aí na live, na Tua presença, está com a sua Bíblia aberta, em nome de Jesus Cristo, e que possamos sair daqui hoje enriquecidos pela Tua presença e pela Tua palavra, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, amados. Em nome de Jesus, glória a Deus, a paz do Senhor, irmã Ana Paula. Eu queria sugerir aos irmãos que os irmãos, quando estiverem aí no seu lar para aprender a palavra de Deus, que os irmãos, né, que você deixe a sua Bíblia aberta, que você, se possível, deixe o seu caderno aí do lado para fazer as suas anotações. Eu acho que é muito interessante, ainda que o vídeo continue gravado, né? Mas é interessante nós fazermos as nossas anotações para que possamos, diante disso, fazer algumas perguntas aqui online, né? Então, em nome de Jesus, né, levante da cama, que algumas vezes nós estamos assim, eu estou aqui na escola bíblica em casa, então a pessoa acaba vamos botar assim, dando essa bobeira de estar assistindo a Bíblia, assistindo a aula deitado, algumas vezes no sofá com o seu pijama. Então é muito interessante, né? Você está aí acordando, mudando de roupa, pegando o seu caderno e de repente até se arrumando um pouquinho, pegando o seu caderno, a sua Bíblia, para que você esteja aí sintonizado no estudo da palavra, né? Nosso irmão Vitor, na paz do Senhor Jesus, seja bem-vindo, querido. Mais uma vez aí, é um prazer ter você conosco. Então tá, amados. Em nome de Jesus, nós estaremos começando, né, enquanto os irmãos vão chegando. Alguns irmãos já estão na sala aqui nossa e nós estaremos dando início à nossa aula da Escola Bíblica Dominical do dia 24 de maio de 2020, domingo, tá ok? Então, qual é o tema da nossa aula? Qual foi o tema da nossa aula passada? Tema da aula passada, o poder de uma aliança, né?
nós vamos fazer uma continuação, né, com o tema Poder da Aliança, parte 2, devido a uma pergunta, uma dúvida que surgiu, até mesmo a partir da minha filha. Minha filha estava acompanhando os estudos, né? Aí ela perguntou sobre algo que a gente vai falar aqui, e depois no grupo da igreja a irmã Viviane endossou essa pergunta. Pô, pastor, o senhor, eu acho que não viu a pergunta, ou esqueceu de responder, e como é que fica essa situação aí? Então, por ser uma situação um pouquinho complexa, então a gente preferiu dar uma continuidade desse estudo para que possamos falar um pouco dessa questão, que eu acho que é uma questão muito importante para os nossos dias, né? Que questão é essa? A agressão no lar, a agressão doméstica, ok? Agressão doméstica. Por que nós falaremos sobre agressão doméstica e por que surgiu essa dúvida? Porque na aula passada nós falando do poder da aliança. O que aconteceu? A gente colocou aqui um fato, um episódio que aconteceu ali junto aos gibeonitas, do povo de Israel junto aos gibeonitas. Juízes não, Josué capítulo 9. O que aconteceu foi que quando Josué estava alcançando a terra prometida, né, ali no meio do povo cananeu, na verdade a ordem de Deus é para que não fizesse acordo nenhum com o povo cananeu. O cálice da iniquidade já tinha transbordado, na verdade. Aí o que acontece? Então o Senhor falou: agora é momento de ceifar todo mundo, né? Não faz acordo com ninguém, dizima todo mundo. Então o que aconteceu foi que, né, o povo de Israel estava tendo vitória, estava dizimando todo mundo. Aquele povo, os gibeonitas, eles perceberam que iriam morrer também. O que eles fizeram? Eles se fingiram de serem eles se fingiram de ser um povo de longe, né? Chegaram diante de Josué e falaram assim: poxa, Josué, olha só, nós estamos vindo de muito longe. E o que eles fizeram, irmãos? Eles colocaram roupas sujas, colocaram pão mofado, sapatos velhos, odres velhos, para que eles pudessem estar fingindo que eram povos de longe. E eles chegaram diante de Josué e falaram: nós somos de longe e viemos aqui porque queremos fazer uma aliança com você, porque nós ouvimos falar do seu Deus. Ok. Resumindo, a palavra de Deus diz que Josué, o povo de Israel, principalmente a liderança, não consultou o Senhor. O povo de Israel não consultou o Senhor e fez uma aliança ali com aquele povo. Uma aliança errada, porque o povo, na verdade, era dali daquele meio. Então eles fizeram uma aliança errada. Depois de 3 dias, eles chegaram na terra dos heveus e encontraram aquele povo. Quando eles encontraram aquele povo, eles: poxa, mas são vocês? Vocês não falaram que são de longe? Aí eles falaram: infelizmente a gente fez isso, tivemos que enganar vocês, porque senão a gente ia morrer. Agora nós somos teus servos. Faça o que vocês acharem que tem que fazer conosco, tá? Porém, pelo fato deles já terem feito uma aliança com aquele povo, então eles não puderam dizimar, não puderam matar, né? Então o que acontece? A minha cunhada, aqui a Nilceia, né? A minha cunhada Ceia está nos assistindo. A paz do Senhor, um bom dia, minha querida Ceia, tá? Um abração aí para meu sobrinho e meu irmão, ok? Então a palavra de Deus nos fala que eles não puderam dizimar o povo dos gibeonitas. Por quê? Porque eles já tinham feito uma aliança, ainda que tivesse sido uma aliança que não era da vontade de Deus, mas eles tinham feito uma aliança diante do Senhor. Então agora eles tinham que cumprir um compromisso de não quebrar aquela aliança ali. Então nós contextualizamos essa questão para os nossos dias, porque algumas vezes a pessoa faz uma aliança errada, principalmente na área do casamento, né? Existem outras áreas de aliança, uma aliança com relação à sociedade, né? Mas enfim, com relação à área do casamento, a gente faz uma aliança, casa diante de Deus, e depois a gente pensa assim: poxa, acho que não era de Deus não, aquela pessoa não era a pessoa que eu creio que o Senhor tinha para minha vida, então acho que eu vou separar. Então a gente colocou que não, separar não, porque agora você fez uma aliança com Deus, então agora você vai ter que arcar com a sua responsabilidade.
Agora você vai ter que valorizar essa aliança aí que você fez com Deus. Aí surgiu a pergunta, né? Lá ela colocou essa pergunta aí, né? Tudo bem, a aliança, né, foi feita diante do Senhor, mas qual é o limite? Até que ponto nós temos que honrar essa aliança? Não é verdade? Por quê? Porque algumas vezes chega-se num extremo dentro do lar. Qual é o extremo? O extremo é agressão, né? Vou falar com minha esposa aqui rapidinho, depois coloca lá no grupo também do Torre de Vigilância. Ah, tá ok. Só para os irmãos ficarem atentos também. Então, aí a pergunta foi essa, né? Tipo, poxa, mas qual é o limite? Porque algumas vezes a questão, ela chega num extremo. Então, olha só, o que a gente começa a perceber é que realmente hoje existe agressões no lar, inclusive algumas vezes dentro da igreja, dentro do povo evangélico, existe agressão no lar e a parte mais fraca, geralmente a parte feminina, não faz nada, não toma uma atitude baseada em algumas coisas aqui, né? A palavra de Deus, né, nós temos a palavra de Deus como a nossa regra de fé e prática. Então, quando a mulher olha para a palavra de Deus, ela algumas vezes toma algumas atitudes, mas tenho certeza que ela tem que tomar muito cuidado em suas atitudes quando ela olha para a palavra de Deus. Por quê? Porque ao olhar para a palavra de Deus, eu queria que você pegasse aí a sua Bíblia e abrisse a sua Bíblia no livro de Mateus, no capítulo 19, a partir do versículo 1. Tá ok? Vê aí. Livro de Mateus, capítulo 19, a partir do versículo 1. Eu não vou esperar você me dar um ok, não. Igual eu faço sempre. Mas eu vou dar uns 10 segundinhos aí para você achar, né? Creio que seja o suficiente. Eu vou dar uns 10 segundinhos aí para você achar e vou ler aqui livro de Mateus, capítulo 19, a partir do versículo 1, né? Jesus foi questionado sobre algumas coisas a respeito do matrimônio, ok? Meu irmão, cadê? A diaconisa Josiane está assistindo também, glória a Deus, amém. Livro de Mateus, capítulo 19, versículo 1. Vamos lá. Acerca do divórcio. Vamos lá. E aconteceu que, concluindo Jesus este discurso, saiu da Galiléia e dirigiu-se aos confins da Judéia. Né? Aos confins da Judéia, na verdade, além do Jordão, da além do Jordão. E seguiram-no muita gente e curou ali muitos. Então chegaram ao pé dele os fariseus tentando, ou seja, trazendo uma pegadinha para Jesus, né? Então, ok, os irmãos aí estão dando um ok, estão falando o que acharam, glória a Deus, né? Então, e chegaram-se ao pé deles os fariseus tentando, dizendo, é lícito o homem repudiar sua mulher por qualquer motivo? Ele, porém, respondeu e disse-lhes, não tendes lido aquele que os fez no princípio, macho e fêmea os fez? Ok? Então, Jesus lembrando do princípio da criação. A palavra de Deus nos fala que o Senhor nos fez macho e fêmea. E disse, portanto, deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher e serão dois numa só carne. Assim não mais são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Tá? Acho que é importante a gente entender aqui que a palavra de Deus não fala separa, não. O que Deus ajuntou não separa o homem. Não, mas Jesus está dando uma sugestão, Deus está dando uma sugestão. Portanto, o que Deus ajuntou não separe o homem. Disse-lhe eles. Então, por que mandou dar-lhe carta de divórcio e repudiá-la? Né? Ok. Os fariseus estavam perguntando para Jesus, então por que Moisés foi autorizado por Deus a dar carta de divórcio para repudiar sua mulher? Aí, no versículo 8, ele fala, aí disse-lhes ele, Jesus disse para eles, Moisés fez isso por causa da dureza dos vossos corações.
né? Porque permitiu repudiar vossas mulheres. Mas, no princípio, não foi assim. Essa não era a vontade de Deus. Ok. Eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar sua mulher, não sendo por causa da prostituição, e casar-se com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada também, comete adultério. Então, a princípio, Jesus começa a falar aqui o seguinte: olha, o divórcio não é da vontade de Deus. O divórcio não é da vontade de Deus. Porém, Moisés autorizou por causa da dureza do coração do homem. O homem estava com um coração muito duro, então ele chegou a dar autorização ao divórcio em alguns casos. Porém, o que acontece? Jesus fala aqui assim, né? Se o homem se separar, se divorciar, não é verdade? E casar com outra pessoa, né? Aí ele está adulterando. E se eu também, né, se a minha esposa casar com outra pessoa, ela está adulterando. E se eu também casar com outra pessoa, eu também estou adulterando. É isso aqui, Jesus fala aqui em Mateus, capítulo 19. Tá? No versículo de 1 a 9, a gente pode enxergar. Então, qual era a orientação do Senhor para a igreja, para os servos de Deus? Não separe, né? Não separe. Tinha exceção? Tinha. Qual é a exceção? A exceção nós observamos aqui no versículo 9. Olha, eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar a sua mulher, se não for por causa da prostituição, em alguns versículos, por causa do adultério, e casar com outra, comete adultério. Então, qual é a primeira exceção que o Senhor fala aqui com relação a conceder uma separação? Ou seja, o homem, a partir do momento que ele separa, ele pode contrair um novo matrimônio. Qual é? Não separe, mas qual é a exceção? Primeiro, adultério. Né? Aqui no meu não está nem escrito adultério, está escrito não sendo por causa da prostituição. Né? Adultério. É a primeira exceção. Tá? A segunda exceção qual é? O abandono do lar. Abandono do lar. Aí eu queria que você estivesse ali em 1 Coríntios. Né? Eu creio que os irmãos já estão muito familiarizados com a palavra de Deus e vão achar rápido. Né? Se você chegar lá no livro de Atos, vai passar pelo livro de Romanos, né? Passou pelo livro de Romanos, já cai ali em 1 Coríntios. 1 Coríntios, no capítulo 7, 1 Coríntios capítulo 7, um tempinho aí, 10 segundinhos, para os irmãos acharem. 1 Coríntios capítulo 7, ok? Quem não estiver acompanhando muito bem, não estiver entendendo, pode colocar aí pra gente, e a gente dá uma recapitulada, a gente repete aquilo que tem que repetir, tá ok? Então, 1 Coríntios capítulo 7, no versículo 15, a palavra de Deus diz assim: sobre o abandono no lar. O que é esse abandono no lar? Eu sou casado com uma pessoa, mas eu quero abandoná-la. Exemplo, eu sou ímpio, eu não sou um cristão, eu quero abandoná-la. De repente eu não aceito que essa pessoa esteja sendo uma pessoa que se diz cristã, então eu quero abandoná-la. Então Paulo ele comenta sobre isso aqui. No versículo 15 ele diz assim: mas se o descrente se apartar, aparte-se, porque, neste caso, o irmão ou a irmã não está sujeito ao quê? À servidão. Mas Deus chamou, né? Deus nos chamou para a paz. Nós não estamos sujeitos à servidão. Deus nos chamou para a paz. Versículo 16. Por quê? De onde sabes? Como é que você sabe, ó mulher, se salvará o seu marido? Ou como é que você sabe, ó marido, que se salvará a sua mulher? Então, o que o apóstolo Paulo está falando aqui? Existe uma outra exceção além do adultério. Sabe qual é a exceção? É a partir do momento que o cônjuge, ele te larga. Quando ele te larga, ele está assim com a mente obstinada, ele não quer nada com você, ele te larga, então, a palavra de Deus fala assim, então deixa aí. Por quê? Porque se você ficar
insistindo e ficar trazendo ele aqui para o relacionamento, você nem sabe se um dia ele vai se transformar, não sabe nem se um dia ele vai se converter, então deixa ele ir. Então a palavra nos dá uma ideia de que era uma condição também, era uma exceção do não separe, né? Não separe Jesus. Exceção, adultério. Outra exceção, abandono de lar. E tem uma outra opção também que acontecia, algo que acontecia na vida do povo de Deus, né? Nas vidas das pessoas, que faziam com que a pessoa tivesse liberdade de contrair novo matrimônio. Qual é essa liberdade? Quando o cônjuge morria. A palavra de Deus nos fala, aqui mesmo no capítulo 7 de 1 Coríntios, você não precisa ir para outro lugar, mas aqui mesmo no capítulo 7 de 1 Coríntios, antes um pouquinho, no versículo 8, a palavra de Deus diz assim, versículo 8, digo, porém, aos solteiros e às viúvas, está dizendo as viúvas, né, que é bom que vocês ficassem como eu, solteiro, por causa da responsabilidade e de toda a problemática que existe no casamento, seria bom. Porém, mas se vocês não podem se conter, então casem-se. Está falando para as viúvas também, né? Então o que acontece? Então aqui a gente começa a ver algumas exceções para que se contraia novo matrimônio. A questão do adultério, a questão do abandono do lar. Quando as pessoas morriam, o seu cônjuge podia contrair novo matrimônio. Então, essa primeira parte de Mateus capítulo 9. Então, o que acontece? Quando se fala em agressão no lar, algumas vezes as pessoas ficam um pouco tolhidas de tomar uma atitude quando olha para essa palavra aqui. Poxa, olha só. Não separa. A palavra de Deus está falando para não separar. Inclusive, a palavra de Deus se fala que se eu separar e casar de novo, eu estou cometendo adultério. Eu não quero perder minha vida com Deus. Então aí começa a complicação dentro do lar, né? Principalmente na pessoa que é agredida. Então ela fala assim, poxa, eu não vou fazer nada não, porque olha só o que está falando aqui a palavra de Deus, né? Além disso, nós temos ali no livro de Efésios, né? Um pouco além, depois do livro de 1 Coríntios, vem 2 Coríntios, né? Aí você vai caminhando, Gálatas e depois Efésios, né? Vai passando aí, você tá em 1 Coríntios, vai passar 2 Coríntios, aí vai passar, vai vir o livro de Gálatas e depois vai vir, né, o livro ou a carta aos Efésios. Tá ok? Então, algumas vezes a pessoa, além disso, a mulher, a pessoa agredida, ela olha para esse versículo aqui de Efésios capítulo 5, ou seja, esses versículos, quando fala do casamento, em Efésios capítulo 5, versículo 22, vamos lá, os deveres domésticos. Aí 22, vós mulheres, sujeitai-vos aos vossos maridos, como ao Senhor. Então começa aí, além da questão de Mateus, ainda tem essa questão aqui, sujeitai-vos aos vossos maridos, como ao Senhor. Em algumas versões, seja submissa aos vossos maridos, como ao Senhor. Né? O nosso amado irmão Rodrigo entrou aí, Deus abençoe, em nome de Jesus. Então, aí o versículo 23 diz assim, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. Aí 24, de sorte que, assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas a seus maridos. Então, onde que eu queria chegar com esses dois textos? Agressão no lar. Eu fiz uma aliança com Deus, eu sou uma mulher, eu sou a parte mais fraca, eu fiz uma aliança com Deus, aí eu olho para Mateus, o Senhor fala para não separar. O Senhor está falando que se eu separar e casar de novo, eu vou cometer adultério. Né? Existem essas exceções aqui que nós falamos. Aí eu olho para Efésios, capítulo 5, aí fala, sujeitai-vos em tudo ao vosso marido, porque assim como Cristo é o cabeça da igreja, o marido é o cabeça da esposa. Né? Então, esses textos acabam, de uma certa maneira,
algumas vezes até um pouco mal compreendido, sendo um motivo para que a pessoa acabe aceitando uma agressão dentro do lar, uma agressão em casa. Mas aí a gente vai começar aqui, eu queria começar a até mesmo responder essas perguntas que algumas vezes surgem com relação à agressão no lar. Aceita? Como é que faz? Qual é o limite? E todas essas coisas, né? Aí tá. Então a primeira coisa que eu queria dizer é aqui em Efésios mesmo, né? Você não precisa sair daí de Efésios. Aqui em Efésios mesmo, no capítulo 5, né? Eu comecei a ler o versículo 22. Mas quando você sobe um pouquinho e lê o versículo 21, é como se fosse esse versículo 21, era como se fosse uma preparação para aquilo que o Senhor iria falar a partir do versículo 22. Né? O versículo 21, aí está na sua Bíblia também, está escrito assim, ó, sujeitando-vos uns aos outros no temor do Senhor. Tá? Então esse versículo 21 começa a falar o seguinte, que sujeição não é sujeição só da esposa para o esposo. Sujeição é sujeição de um aos outros no temor do Senhor. Então a palavra de Deus nos fala que a sujeição é para o casal. Então a gente tem que começar a entender isso, que a sujeição então, na verdade, o que a gente consegue entender? Que quem que tem que ser submisso? A mulher e o homem. Em que eles têm que ser submissos? Os dois têm que ser submissos à palavra de Deus no que diz respeito ao casamento. Porque assim como a palavra de Deus fala para a mulher, para que a mulher seja sujeita ao seu marido, como a igreja se sujeita ao Senhor, a palavra de Deus também fala para que o marido ame a sua esposa, assim como o Senhor amou a igreja. Né? Então, desculpe, quando nós falamos de sujeição, o que a palavra está querendo dizer? Né? E daqui a pouco a gente vai falar até mais um pouquinho sobre isso. Né? Sujeição. A mulher não é ser escrava, é a mulher aceitar a liderança do marido dentro de casa. A mulher, até porque existe mulher que é muito competidora. Existe mulher que algumas vezes o marido tem que ficar disputando com ela para ver quem é o cabeça dentro de casa. Né? Então, a palavra nos orienta que o homem é o líder da família. Né? Existe esse preceito na palavra de Deus. A não ser que a mulher ela seja chefe de família, existem casos hoje, na mulher algumas vezes acontecem tragédias no casamento, até as pessoas perdem o seu marido e tem que assumir a responsabilidade do lar com o cuidado dos filhos e acaba tomando a liderança da casa e realmente isso tem que acontecer. Porém, quando isso não acontece, quando existe um marido, a mulher e os filhos, a mulher, a palavra de Deus nos fala que a mulher ela tem que aceitar a liderança do marido dentro de casa, né? Não ser uma pessoa competidora, porque algumas vezes há em todo tempo uma verdadeira competição dentro de casa, né? E o marido? O marido também tem a sua responsabilidade de submissão. Qual é a submissão que o marido tem que ter? O marido ele tem que se submeter a amar a esposa, assim como Cristo amou a igreja. E o que Jesus Cristo fez pela igreja? Tudo. Assim como a mulher tem que se sujeitar ao marido em tudo, ou seja, aceitar a liderança do marido, o que Jesus fez para a igreja? Tudo. Jesus morreu pela igreja, Jesus cuida da igreja, Jesus alimenta a igreja, Jesus dá direção à igreja. Né? Jesus fez tudo para a igreja. Então, o que esse versículo 21 fala é que é o seguinte: sujeitai-vos uns aos outros no temor do Senhor. A sujeição não é só de uma das partes. A sujeição tem que ser das duas partes.
A paz do Senhor, minha querida irmã Catarina. Tá ok? Então, ok. Então, nós vamos caminhando, né? E a outra coisa que eu queria falar com os irmãos é o seguinte. Efésios 5, 22, 23 e 24. Aí depois, eu não sei se alguém esteja perguntando, querendo saber, né? Efésios 5, 22, 23 e 24. E a gente leu também o Efésios 21 para esclarecer algumas coisas que nós... o último que eu li foi o versículo 21. Sujeitai-vos uns aos outros no temor do Senhor. Então, o que acontece? A gente prosseguindo aqui, o que a gente vai entender? Entender, de fato, o que é submissão. Né? Por quê? Porque até aí, pastor, tudo bem, os dois têm que se sujeitar, mas aí está falando que a mulher tem que se sujeitar em tudo, né? Tem que se submeter, tem que ser submissa. Por quê, meu amado? Porque na nossa cultura, algumas vezes, a gente entende muito errado o que realmente significa ser submissão, de acordo com aquilo que a palavra de Deus nos orienta. Né? No grego, a palavra submissão, ela vem descrita como upotasso. Eu não sei se você já ouviu essa palavra. Upotasso, né? São a junção de duas palavrinhas. A primeira palavra é upo. Upo significa sob. Sob. Ou seja, de baixo. Upo. E tasso significa colocar em ordem. Né? Tasso, colocar em ordem. Ou seja, alguém que coloca alguma coisa em ordem. Então, juntando essas duas palavras, significa assim, uma pessoa que está sob, está debaixo de alguém que está colocando alguma coisa em ordem. Né? Então, o que acontece? O que nós damos a entender? Quem é que coloca alguma coisa em ordem? Alguém que está organizando alguma coisa. Alguém que tem alguma missão de organizar alguma coisa. Alguém que tem alguma missão de cumprir um propósito. Essa pessoa que tem essa missão, ela está colocando alguma coisa em ordem. Ela está gerindo. E o que acontece? Então, existe uma outra pessoa que vai ficar debaixo dessa missão. Né? Vai ficar debaixo dessa missão, ou seja, vai ficar debaixo dessa liderança. Então, o que a palavra de Deus nos fala e nos orienta com relação a isso, é que a submissão, esse upotasso, é o seguinte, é você se voluntariar a ajudar nessa missão. É você ser um cooperador dessa missão. É essa que é a submissão que a palavra de Deus nos fala. Tipo assim, eu sou submisso. O que é ser submisso? Eu sou submisso, então eu voluntariamente eu tenho a atitude de ceder e de cooperar para que essa missão venha se cumprir. Isso que é, na verdade, uma submissão. Ou seja, eu posso dar um exemplo. Existe uma pessoa que tem uma missão, tem que cumprir uma missão. Né? Vou dar um exemplo na política. Né? Eu conheço uma pessoa que foi chamada por Deus, que tem uma missão de ser presidente do Brasil e colocar o Brasil em ordem. Ele tem essa missão, foi chamado por Deus. O que eu faço? Eu faço assim, eu reconheço essa sua missão, reconheço, eu até valorizo. Essa missão é uma missão muito válida, muito gloriosa, e eu quero fazer o seguinte, eu quero ajudar essa missão. Eu quero apoiar essa missão. Então eu estarei ali, de todas as maneiras que eu puder, apoiando essa missão, dando um suporte para que essa pessoa consiga cumprir o propósito. Né? Eu quero apoiar essa missão. Né? Então, quando eu me coloco numa posição de apoiar a missão, isso não quer dizer que eu vou tomar lugar da outra pessoa. Não. Eu estou aqui para tomar o seu lugar. Eu estou aqui porque daqui a pouco você vai ficar debaixo e eu vou ficar em cima. Não. Quando a pessoa ela aceita a fazer parte, apoiando essa missão, isso significa que ela vai dar um suporte para que a outra pessoa consiga realizar a missão.
Então, enquanto a outra pessoa está na sua função, no seu papel lá de organizar, a outra pessoa está ali por baixo dando suporte. E os dois trabalhando de uma maneira conjunta vão conseguir concluir a missão. Então, qual é a missão daquela pessoa que se propôs a ser presidente da República? Ele, na verdade, é o líder, ele está organizando. E qual é a missão daquela pessoa que está dando suporte? Ela está sob uma missão. Ela está ali sobre uma missão. Ela é aí que vem a palavra submissão, sobre uma missão. Porque algumas vezes a gente entende errado. A gente olha uma palavra aqui e fala assim, a mulher tem que ser submissa, então a mulher tem que ser escrava. A mulher tem que apanhar, a mulher tem que sofrer, a mulher tem que ser xingada e aceitar tudo. Né? Então se entende. Então quando a pessoa que é agredida dentro de casa, olha para Mateus, capítulo 19, e fala que não pode separar, e olha para aqui e fala que tem que ser submissa, sabe o que ela faz? Ela aceita. Ela aceita sem fazer nada. Né? Então, abrindo um parênteses aqui, eu te pergunto, você que é mulher, né? Você que é mulher, né? Você que está sob uma missão. Qual é a missão do seu marido? Porque algumas vezes você está sob uma missão, mas você não sabe nem qual é a missão do seu marido. Como é que você vai ajudar? Como é que você vai apoiar? Aqui a palavra, a Viane fala, pastor, não politiza a palavra, nem todos creem que como é que é esse presidente? Não, irmã, eu não estou falando de presidente nenhum, não. Eu dei um exemplo de... Do presidente, qualquer presidente. Qualquer presidente. Eu dei um exemplo de presidente, qualquer presidente. Eu dei um exemplo, sei, de que forma você entendeu. Aqui eu não estou querendo falar de Lula, de PT, de Bolsonaro, de Rodrigo Maia, nada disso. Eu estou falando o seguinte, eu coloquei um exemplo de presidente, como eu poderia colocar um exemplo de pastor, missão de pastor. Né? Ou uma missão de um empresário. Eu tenho a missão de ser um empresário, me tornar um grande empresário para ajudar a nação brasileira. Né? Então, a pessoa que entende essa missão e se propõe a ajudar, ela está sob uma missão, ela está submissa, entendeu? Então não tem nada a ver com política e com relação à preferência de partido ou candidato, não. Tá? Então o que acontece? Aí, continuando aqui, eu até coloquei aqui para os irmãos, e para as irmãs principalmente, qual é a missão do seu marido? Porque algumas vezes você quer ser eficaz no que diz respeito a ser uma pessoa sob uma missão, uma pessoa submissa, né? Porém, você não sabe nem qual é a missão do seu marido. Qual é a missão dele? Aí fica aquela guerra. Ou então, até mesmo, o marido, ele quer uma pessoa que a ajude. Uma pessoa que seja submissa, ou seja, esteja sob uma missão. Mas ele mesmo não sabe qual é a sua missão. Né? Ele mesmo não sabe qual é a sua missão. Então, é só um parente para que a gente possa estar assim, meditando nisso. Porque para que o lar ele venha a ser bem sucedido no que diz respeito àquilo que nós estamos comentando, né? Primeiro, o marido ele tem que saber muito bem qual é a sua missão. Para que ele tenha o apoio necessário. E a esposa também tem que saber qual é a missão do marido para que ela possa dar o suporte devido. Entendeu? Se o marido não sabe qual é a sua missão e a mulher também não sabe, e fica aquela bagunça e aquela salada e a coisa não chega a lugar nenhum. Tá bom? Amém. Aqui tem a pergunta só da irmã Viviane, né? Aí eu até esclareci aqui, tá, irmãos? Que, na verdade, ainda que tenha apontado com relação a uma figura... Eu nem falei nome, só falei a função, né? Uma figura, mas foi mais para dar um exemplo. Mas os irmãos podem perguntar, tá bom? Não tem problema não, o irmão pode perguntar, porque é até necessário isso que a irmã Viviane colocou aqui, porque pode ser que você esteja entendendo de uma maneira
e eu não esteja me expressando bem, eu queira falar uma outra coisa, você esteja entendendo de outra maneira. Então é super necessário isso aí que a irmã perguntou e continue realmente perguntando mesmo, tá ok? Então, o que acontece? Aqui também, o que a gente tem que, quando a gente olha aqui para essa palavra de Efésios 5, mais uma coisa que nós queremos comentar, é que a palavra de Deus diz o seguinte, aqui, ó, seja sujeita aos vossos maridos. E marido, amai as vossas esposas. E a palavra de Deus, ele vai mais além, que ele fala assim, amai a sua esposa, assim como eu amei a igreja. E a palavra de Deus fala assim, ó, e mulheres, sujeitai-vos em tudo, assim como a igreja se sujeita a Cristo. Porque Cristo é o cabeça da igreja, então o homem é o cabeça da mulher. Então, quando a gente olha para cá, o que a gente entende, amados? Jesus está querendo suprir a necessidade do casal, né? Suprir a necessidade do casal. Né? A pastora está com o meu telefone, tá, gente? Ela botou aqui que o termo usado, presidente, no que se refere unicamente ao presidente do Brasil, mas sim, ao ofício em presidir um país em qualquer lugar do mundo. É isso aí. Quando eu botei presidente, botei o ofício, né? A função de presidir, para dar um exemplo, para que a gente possa entender. Entendeu? Então, o que acontece? Quando o Senhor fala isso, com relação a essa questão de sujeição, mulher sendo sujeita ao marido, a gente percebe que aqui em Efésios 5, o Senhor fez questão de suprir a necessidade do casal. Em que sentido? A diaconisa Josiane está perguntando qual é o limite da submissão feminina. Então, a gente vai comentar isso aí daqui a pouco. Ô, diaconisa, só mais um pouquinho, a gente vai comentar isso aí daqui a pouco. Então, o que acontece? Jesus, ele fez questão de suprir a necessidade do casal. Por que a necessidade do casal? Porque a mulher, ela necessita ser amada. Necessita ser amada. Então o Senhor fala, já que ele conhece a mulher, já que ele fez a mulher, já que ele sabe que a mulher necessita ser amada, o que ele falou? Olha, então faz o seguinte, ame a sua esposa assim como eu amei a igreja. Né? Então a mulher necessita ser amada. Ou seja, ela não necessita ser ao contrário, envergonhada em público, desprezada. É isso que Jesus está falando. A mulher necessita ser amada, então ame a sua esposa, assim como eu amei a igreja. E o marido esteja aceitando a liderança do seu marido. Né? Por quê? Porque o marido, o que acontece com o marido? O marido necessita ser respeitado. O marido necessita ser respeitado e algumas vezes acontece ao contrário. Algumas vezes o marido é desonrado, o marido é desonrado pela esposa. Algumas vezes o marido é desautorizado diante dos filhos. O marido fala para os filhos fazerem uma coisa e a esposa manda o filho fazer outra. Então, quando o Senhor fala isso, o Senhor está falando, olha, o marido precisa ser respeitado e a mulher precisa ser amada. Se essas duas partes forem supridas, o casamento ele vai ter sucesso. Deixa eu só voltar aqui um pouquinho. Quer que eu leia para você? Vê a pergunta do evangelista Cláudio para mim, pastor, que passou. No caso, a mulher que é maltratada dentro do lar, ela tem base para abandonar essa aliança? Então, vamos falar, foi a pergunta foi semelhante à pergunta da irmã Josiane. Qual é o limite, né, para ficar ali dentro da casa? Né? Da Luciana Lopes. Tá? Isso. Fala aí da Luciana Lopes. Será que o homem crente ainda não entende a palavra? Em relação à submissão da mulher, ou tem medo de se revelar por ser apontado? Também pode ser, né? Pode ser. Algumas vezes o homem não entende. Eu creio, irmã Luciana, que a maioria das vezes o homem não entende muito bem qual é o significado de submissão e acha que submissão é escravidão. Né? Eu acho que está mais para isso do que por medo de ser apontado. Ele não entende muito bem o significado de submissão. E algumas vezes age dentro de casa como um carrasco e acha que a Bíblia está validando, né, essa postura.
né? Então a palavra de Deus fala que conhecereis a verdade vos libertará. Algumas vezes, quando a gente conhece a verdade, como tem que conhecer, uma vez nós somos libertos de muitas coisas e até libertamos pessoas, né? Então vamos lá. Aí a gente vai chegar lá com relação à questão do limite, que eu creio que é até algo que os irmãos querem saber. Mas antes, eu queria trazer um assunto aqui, né? Eu queria que você abrisse sua Bíblia. Eu quero ler 2 versículos só, irmãos. 2 versículos. Eu queria que você abrisse sua Bíblia ali em 2 Samuel. 2 Samuel, capítulo 13. Abre lá sua Bíblia em 2 Samuel, capítulo 13, por favor. Que eu vou abrindo a minha aqui. Enquanto eu abro a minha aqui, você tem tempinho para procurar a sua aí, né? 1 Samuel, vem lá atrás, tá, irmãos? Antes de Reis. Lá atrás, Antigo Testamento. 1 Samuel... Primeiro ou segundo? Desculpa, é 2 Samuel. A pastora perguntou aqui, eu lembrei. 2 Samuel, capítulo 13. Tá, amados? 2 Samuel, capítulo 13. Eu cheguei a comentar sobre isso aí na rádio, né? Quando eu estava falando sobre família, eu comentei sobre o caso de Amon e Tamar, né? O que aconteceu com Amon e Tamar? Tamar, ela foi abusada sexualmente pelo seu irmão Amon, tá? Ele estava apaixonado por ela e o rei permitiu que ela fosse lá dentro da casa dele servir ele, dentro do quarto. E conclusão da história, Tamar foi abusada por Amon. Ela até pediu a ele para que não fosse feito isso, mas não adiantou e foi assim, e ele fez isso. Depois, quando ele abusou dela, a palavra de Deus nos fala que ele teve nojo dela. O nojo que ele teve dela foi maior do que o amor que ele tinha por ela antes. Então ele mandou ela embora, sair. Aí no versículo 19 e no versículo 20, os 2 versículos que nós iremos ler, está falando assim, ó, então Tamar tomou cinza sobre a sua cabeça e a roupa de muitas cores que trazia rasgou e pôs as mãos sobre a cabeça e foi-se andando e clamando o quê? Pela rua, pelo reino, andando e clamando. E Absalão, seu irmão, lhe disse, esteve você com Amon, né, teu irmão? Ora, irmã minha, cala-te, ele é teu irmão, não se angustie o teu coração por isso. Assim ficou Tamar e esteve solitária em casa de Absalão, seu irmão. O que eu quero colocar aqui? A partir do momento que Tamar, ela foi abusada dentro de casa pelo seu irmão, sabe o que ela fez? Ela pegou, colocou pano de saco, né, colocou cinza sobre a sua cabeça, as roupas de muitas cores que ela tinha, que era roupa de princesa, ela rasgou, ela colocou a mão sobre a sua cabeça e foi andando e gritando. Sabe o que a irmã Tamar fez? Ela não ficou calada. É por isso que de uma maneira até meio que trágica, foi feita justiça. Depois esse irmão morreu. Foi feita justiça. Mas imagine se Tamar, ela não fizesse aquilo, ela continuasse com a sua roupa de princesa, não fizesse nada. Poxa, ninguém pode saber, senão seria envergonhada. Mas a partir do momento que ela fez aquilo ali, ó, ela botou cinza sobre a sua cabeça, rasgou as suas vestes de princesa, botou pano de saco e saiu clamando pela rua. Na verdade, Tamar, na prática, estava clamando por justiça. Tamar não ficou quieta. É como se Tamar, contextualizando hoje, se acontecesse alguma coisa semelhante, Tamar ia direto lá na delegacia. Tamar ia pedir orientação à sua igreja, Tamar ia falar com os seus pais. Né? Por quê? Porque uma coisa ela fez
e creio que foi usada pelo Espírito Santo de Deus. Tamar não ficou quieta. E algumas vezes é isso que falta nos nossos dias. Tamar não ficou quieta. Então, uma das coisas que, na verdade, a gente incentiva as pessoas, tipo assim, o que tem acontecido dentro do seu lar e qual tem sido a tua postura diante dessa tragédia? Qual tem sido a sua postura? Porque tem se falado, e isso aí tem se colocado, né, infelizmente, diante desse isolamento, que é um isolamento feito para preservar a nossa saúde, o diabo algumas vezes aproveita dessas coisas para trabalhar. E existe hoje uma epidemia de abuso dentro do lar com mulheres e filhos. Né? Já chegou a se falar que há sim uma epidemia, são muitos relatos de abuso no lar. Tudo bem, mas e aí? O que você, como Tamar, tem feito com relação a isso? Tem ficado quieto? Fica quieta, minha filha. Fica quieta, ó. Não fala pra ninguém não, tá? Mamãe apanhou, mamãe tá com o olho roxo, mas se alguém perguntar, fala que é outra coisa. Tá bom? Você tá me escutando gritando e chorando dentro de casa, mas não fala isso não. Eu sei que seu pai quase arrancou teu braço. Né? Eu sei que você tá toda marcada aí, ou você tá todo marcado aí. Seu pai fez isso, ou seu padrasto fez isso, mas vamos ficar quieto. Tá? Então, é essa postura que algumas vezes acontece dentro de casa, mas tá mal o seguinte, é meu irmão, é príncipe, mas não tô nem aí. Cinza na cabeça, rasguei minhas vestes de princesa, andando, clamando pelo reino, até que aconteça alguma coisa. Até que alguém faça alguma coisa. Então, o que eu queria, prosseguindo, né, por isso que eu pedi para que os irmãos esperassem um pouquinho, prosseguindo, eu queria dizer o seguinte, irmãos. Marcos, capítulo 12. Pastora, vai me orientando com relação ao horário para mim, por favor? Marcos, capítulo 12. Vamos lá abrir Marcos, capítulo 12. Ver se você já está craque aí, né, na sua Bíblia. A minha ainda é de papel aqui, né? A minha ainda é de papel. Marcos, capítulo 12. Quem já chegou lá? Eu, 9, 10, 11 e 12. Cheguei. Marcos, capítulo 12. Né? A palavra de Deus, amados, nos diz assim, a partir do versículo 13. Enviaram-lhe alguns dos fariseus e dos herodianos para que o apanhassem em alguma palavra, ou seja, pegadinha. Era de se esperar. Quando fala de fariseu, saduceu, herodiano, era de se esperar, pegadinha. E versículo 14. E chegando eles, disseram, mestre, sabemos que é homem de verdade e de que ninguém, né, é homem de verdade. É homem de verdade e de ninguém se te dá. Porque não olhas a aparência dos homens, antes, com verdade ensina o caminho de Deus. Aí eles perguntam, é lícito dar tributo a César ou não? Daremos ou não tributo a César? Pagaremos ou não imposto? Ou seja, estão querendo armar um esquema com Jesus. Ele vai responder, ele vai se atrasar, vai até ser preso. Né? Então ele, conhecendo a sua hipocrisia, ele disse-lhes, por que me tentais? Trazem aqui para mim uma moeda para que eu veja. Aí eles trouxeram e disse-lhes, de quem é essa imagem aqui? De quem é essa efígie, né? Aqui está falando, de quem é essa inscrição? E eles disseram, essa inscrição é de César. Aí Jesus falou, respondendo, disse, dai, pois, a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus. Aí eles ficaram maravilhados. Por quê? Porque Jesus estava falando o seguinte, nós temos que estar sujeito a dois tipos de governo. Ao governo de Deus e ao governo dos homens. E ao governo das autoridades. Então, hoje, o que é dar a César o que é de César? Dar a César o que é de César é cumprir, né, as leis que estão regendo o nosso país. É cumprir a lei. Eu acho que o imposto é um absurdo, mas infelizmente eu tenho que cumprir a lei.
né? Senão eu estarei sendo um fora da lei. Eu acho que a luz, o preço da luz é um absurdo? É, mas eu tenho que pagar ali, eu não posso fazer um gato. Né? Eu acho que o combustível é um absurdo, mas eu não posso, a partir de hoje, porque é um absurdo, roubar combustível, porque senão eu estarei infringindo até a lei de Deus. Então, eu tenho que estar submisso à lei dos homens para que eu esteja submisso à lei de Deus. Então, dai a César o que é de César, trazendo para o casamento. No Código Penal, no artigo 135, né, a gente encontra algo que está muito pertinente a essa questão da agressão no lar. O que é? É a omissão de socorro. A omissão de socorro. Você sabia que quando você está apanhando, ou então você vê, principalmente um filho teu sendo espancado, tendo lesão corporal, e quando você não denuncia, você está praticando a omissão de socorro? Né? Artigo 135 do Código Penal diz assim: deixar de prestar socorro a quem não tenha condições de socorrer a si próprio, ou comunicar o evento à autoridade pública, que o possa fazê-lo quando possível. Se eu deixar de fazer isso, isso é crime. Se eu estou omitindo socorro, eu estou cometendo um crime. Se eu estou cometendo um crime diante da lei dos homens, eu estou transgredindo a lei de Deus. Né? Então eu estou cometendo um crime. Né? Aqui está falando bens jurídicos protegidos. Essa lei existe para proteger quem? Por este tipo penal são, né, a vida e a saúde da pessoa humana. Ou seja, está protegendo. Essa lei é para proteger a saúde e a vida da pessoa humana. Porque a omissão de socorro faz com que outras pessoas morram ou tenham lesões permanentes. Então, quando eu posso socorrer e eu não socorro, algumas vezes eu não vou bater de frente com a pessoa. Mas eu, ao sair dali, porque fala aqui se possível, né, quando possível, ao sair dali, eu automaticamente tenho que procurar uma autoridade competente para denunciar, para falar o que está acontecendo dentro de casa. Porque senão eu estou, né, eu estarei sendo incluído nesse artigo aqui, 135 do Código Penal, que diz que é crime eu omitir socorro. Aqui, ó, fala do aumento da pena. Ó, previsto no parágrafo único que diz que a pena será aumentada da omissão de socorro se a omissão de socorro resultar em lesão de natureza grave. Né? Será aumentada a metade da pena. Exemplo, se existe uma pena de 2 anos, e se eu me omitir e, em consequência disso, a pessoa tem uma lesão grave, sabe o que vai acontecer? Quando eu for preso, eu que omiti o socorro, o que vai acontecer? A minha pena será aumentada pela metade. 2, exemplo, 2, pega mais um aí, 3 anos. Será aumentada. Né? Aqui, tá falando aqui, ó, pena aumentada pela metade. Se resultar em morte, se a minha omissão de socorro, eu me omito e a pessoa morre. Eu tô vendo, uma mulher tá vendo o padrasto estuprar e espancar uma menininha dentro de casa, a sua filha. Né? Aí ela se omite, eu não vou falar nada não, meu marido é isso, é aquilo, meu marido é brabo, eu não vou falar nada não. Sabe o que vai acontecer? Você vai ser preso. Com certeza, quando estourar a bomba, você vai ser presa. E detalhe, resultou em morte, a sua pena vai ser triplicada. São 2 anos, vai para 6. Isso, tá aqui, Código Penal. Né? A omissão de socorro simples dá de 1 mês, dá de 1 a 6 meses ou multa. Quando existe lesão grave, é reclusão de 1 a 4 anos de prisão. E quando ocasiona em morte, é de 4 a 12 anos de prisão. Quem vai ser preso? A pessoa que bateu? Não, isso aqui está falando de omissão. Não é a pessoa que matou, não. A pessoa que matou é outra pena. Está falando da pessoa que se omitiu e não ajudou. Presenciou e não ajudou. Né? A pessoa se omitiu e agora ela está sujeita a esse tipo
de pena aqui. Entendeu? Então, o que acontece? Dai a César o que é de César. Aí eu pergunto para as pessoas que estão sendo agredidas dentro de casa, ou então estão vendo muitas agressões dentro de casa. Você está dando a César o que é de César, porque o mínimo que você tem que fazer, diante da lei aqui do artigo do Código Penal, o mínimo é você sair dali e ir para uma delegacia denunciar e prestar queixa. Porque se você não estiver fazendo isso, você não está dando a César o que é de César, então você não está dando a Deus o que é de Deus. Você não está dando a Deus o que é de Deus. Então o que acontece? O mínimo que você está sendo agredido ali, você tem que dar a César o que é de César. Sabe por quê? Porque isso aí vai evoluir. Você vai se omitindo, vai se omitindo, vai se omitindo e vai evoluir. Hoje é com você, daqui a pouco é com você e com os filhos. Daqui a pouco é com você, com o filho e com os idosos que estão aí dentro de casa. Hoje é uma coisa simples, daqui a pouco dá uma lesão grave. Aquela lesão que é irreversível. Existem pessoas que apanham dentro de casa e ficam paraplégicas, não andam mais, ficam cegas. Né? Pessoas ficam cegas. E existem algumas pessoas que chegam a óbito. Então, olha a seriedade da questão da omissão de socorro. Então, se você não sair daí direto e ir para uma delegacia denunciar, chamar a polícia, né, você vai entrar na questão de omissão de socorro. Né? Eu não vou nem falar em legítima defesa aqui, porque de repente vão achar que eu estou incitando a violência. Né? Mas uma pessoa que vem para te matar, e se você mata a pessoa primeiro, a justiça te tem como inocente, fala que é legítima defesa. Mas eu vou passar por cima disso, que esse não é o caso aqui. Entendeu? Então, o que nós estamos entendendo aqui, a princípio? Qual é o limite? O limite é o primeiro tapa. O limite é o primeiro tapa. Ganhou o primeiro tapa, né? E detalhe, mas além, a agressão verbal é considerada como agressão também. Tá? Mas vamos colocar aqui, porque a pergunta foi com relação à agressão física. Ok? Então, vamos lá. Então, aí, vamos para a palavra de Deus. Por quê? Quer dar uma repetida nesse último minuto, é porque eu acho que caiu e voltou agora. Tá. A pastora tá falando aqui que a minha não caiu aqui não, mas a pastora tá falando aqui que para dar uma repetida nesse último minuto, que parece que a dela caiu ali, ela tá receosa de alguém não ter escutado, né? Mas o que nós estamos falando aqui é que nós lemos aqui o artigo 135 do Código Penal, e o artigo 135 nos diz aqui que quando você se cala diante de atrocidades que estão acontecendo dentro de casa, você está omitindo socorro. E você, quando omite socorro, você é criminoso ou criminosa. Né? Depois eu queria que você visse o vídeo de novo para que você observasse os detalhes. Tá ok? Mas você é criminosa. E a palavra de Deus diz que você tem que dar a César o que é de César e dar a Deus o que é de Deus. Então, vamos nos submeter à vontade do Senhor, mas vamos nos submeter à vontade, né, às autoridades constituídas sobre cada um de nós. E não vamos nos tornar criminosos. Porque omissão de socorro é crime. Entendeu? Desculpe. Então, mas continuando aqui, não quero me prender muito nisso aqui, também é omissão. Aí olhando para a palavra de Deus, o que a gente entende aqui? Que ser conivente com prática pecaminosa, né, você está cometendo pecado. A palavra de Deus diz. Agora me diz, a agressão é pecado? Se não for, eu tenho que rever aqui os meus conceitos que de respeito a buscar santidade, fazer a vontade do Senhor, mas
agressão é pecado, então quando nós somos coniventes com agressão, a palavra nos fala que nós somos pecadores. Lá em 1 Coríntios, capítulo 7, lá no versículo 12, agora eu não vou esperar ninguém abrir, para que a gente não possa demorar. Lá no 1 Coríntios, capítulo 7, no versículo 12, quando nós falamos sobre o abandono do lar, aqui o versículo 12 está falando assim, mas aos irmãos, aos outros, digo eu, não o Senhor. Se algum irmão tem um irmão descrente, descrente, tá. Deixa eu achar aqui o versículo. Mas o descrente, porque de onde sabe a mulher? Não, cadê? Digo eu, mas não o Senhor. Deixe e ele consente deixar, porque o marido descrente é santificado de outra forma. Mas o descrente é a parte, porque caso o irmão... Aqui, ó. Então, eu queria que... eu anotei aqui 12, mas é o 15. Versículo 15. Mas, se o descrente se apartar, aparte-se, porque, neste caso, o irmão ou a irmã não está sujeito à servidão, mas Deus os chamou para a paz. Então, a palavra de Deus fala o seguinte, que a gente não foi feito para a servidão, né? Mas se o descrente quer ir embora, se ele está começando a exigir coisas que esteja incompatível com uma vida no lar, então deixa ele embora. Por quê? Porque nós não fomos chamados para a servidão, mas Deus nos chamou para a paz. Aí, lá no livro de Romanos, a palavra de Deus, no capítulo 1, que você bem conhece, o livro de Romanos, capítulo 1, que é atrás aí do livro de 1 Coríntios, é um livro anterior. Lá no livro de Romanos, capítulo 1, a palavra nos fala sobre idolatria, sobre depravação, principalmente a partir do versículo 18. Fala sobre idolatria, depravação. Ele fala sobre vários tipos de pecado aqui nesse capítulo 18, versículo romano. Aí, no versículo 32, ele fala assim, os quais, conhecendo a justiça de Deus, que são dignos de morte, os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também consentem aos que as fazem. Então, o que esse versículo está falando é o seguinte, está vendo essas atrocidades aqui, esses pecados e essas imoralidades, né? Você está sendo digno de morte, não somente aquelas pessoas que fazem isso, mas as pessoas que consentem com aquelas pessoas que fazem. Aquelas pessoas que aplaudem algumas vezes aquelas pessoas que fazem. E se acham que estão livres, né, do juízo de Deus, porque mas eu não estou fazendo, mas está sorrindo para as pessoas que fazem, estão aplaudindo, estão sendo coniventes com as pessoas que fazem. Ali em Provérbios, versículo 17, Provérbios aí é depois do livro de Salmos, né? Livro de Provérbios. O livro de Provérbios, aqui eu estou chegando lá já, eu estou aqui, né, perto. Vamos lá. Jó, depois de Jó é Salmos. Livro de Salmos, aí vem... Tem pergunta aqui. Tá. Aí o livro de Provérbios. O livro de Provérbios, versículo 17, no capítulo 17, capítulo 17, no versículo 15, a palavra de Deus fala: o que justifica o ímpio e o que condena o justo, abomináveis são para o Senhor, tanto um como o outro. O que justifica o ímpio, ele é abominável para o Senhor. Então, contextualizando, e lá em Tiago fala que se nós fazemos, nós sabemos que temos que fazer o bem e não fazemos, nós cometemos pecado. Tiago, capítulo 4, versículo 17. Nós já chegamos a falar sobre isso. Então, eu queria dizer que se a mulher
está dentro de casa apanhando ou vendo alguém apanhar, ser espancado, você, minha irmã, está sendo cúmplice. Você está sendo cúmplice de um crime. Você está sendo criminosa. E você está sendo pecadora. Está sendo criminosa e pecadora. Eu estou falando para a mulher, porque geralmente quem é acometida é a mulher. Dificilmente a gente vê, tem um caso de violência no lar aqui, o homem estava apanhando da mulher. É difícil, né? É difícil. Então é por isso que eu estou falando com as irmãs, né? Porque as irmãs, mas tem, né? A pastora está falando que tem, né? Então, se você está apanhando sem fazer nada, sem denunciar na delegacia, você está sendo cúmplice e pecadora. Porque quem consente, quem é conivente, está sendo considerado por Deus como pecado. A pastora falou que tinha uma pergunta. Tem uma pergunta, é isso? Não, aqui foi citada a Lei Maria da Penha. A Lei Maria da Penha. É uma proteção para a mulher e para homem também. Por mais que pensem que é só para a mulher, então, se o homem sofre algum tipo de violência, ele pode recorrer a essa lei. Tá? E a pergunta foi... violência doméstica. Não, quem é que citou isso aí, a Lei Maria da Penha? A Luciana Loves. Sim, Luciana Loves. E ela falou aqui, vou até que subiu a pergunta. Pastor, o que aconselhar se uma irmã nos confessar em segredo que sofre abuso moral do marido? Então, se a irmã confessar em segredo que sofre abuso moral do marido, porque quando ela confessa em segredo, ainda ela não sabe o que fazer. Mas a partir do momento que ela está te confessando em segredo, é que de alguma maneira está pedindo ajuda. Tá? De alguma maneira ela quer sair dessa situação. Então, pelo conhecimento que você tem da palavra, que isso aí é algo danoso, é pecado, né? É conivência. Você se torna um criminoso se você se omitir. Você, diante de Deus, diante da palavra, diante da lei, você vai orientar a irmã a denunciar o seu esposo na delegacia. Tá, amado? Sabe por quê? Porque se deixar passar, daqui a pouco pode ser tarde demais. Então, você com todo amor e todo carinho, conversando, né, até entendendo a posição dela de querer te falar em segredo, porque não sabe o que pode acontecer se de repente ela botar no Facebook, entendeu? Então, com todo amor e carinho, máximo que você puder ajudar, chamar as autoridades, porque com certeza, uma das coisas que as pessoas mais abominam nessa sociedade é a violência contra a mulher. Inclusive, se você estiver batendo na rua numa mulher, você vai bater por alguns segundos, que daqui a pouco vai ter gente intervindo. Né? É diferente de homem, né? Se o homem começa a apanhar da mulher na rua, o pessoal começa a rir. Olha lá, começa a rir, né? Começa a rir, achar engraçado. Então, mas, deixa eu ver aqui. Eu só não consigo... Os irmãos estão falando alguma coisa aí? O Cláudio falou que ele é vítima da Luciana há muito tempo. Ele é o quê? O irmão Cláudio, né? O evangelista Cláudio tá falando que é o quê? É vítima da Luciana. É vítima da Luciana, né? A Luciana tem agredido, né? Segundo o evangelista Cláudio, a Luciana tem agredido aqui, né? Mas a Luciana só apenas está cobrando o almoço, o café da manhã e a janta que ela teve que ficar fazendo, né? Batendo um bolo aí, né? E o varão que chega em casa, senta no sofá, abre a boca e dorme. Aí, quer dizer, algumas vezes tem que dar um cascudo para compensar, né? Tô brincando, em nome de Jesus, esse casal aí é bênção de Deus, né? Então, é isso. Não sei se eu consegui responder. Então, nós... pelo que nós entendemos aqui, nós temos o compromisso com a denúncia. Temos o compromisso com a denúncia. Como foi falado da Maria da Penha, homem também se apanhar, o irmão Cláudio falou brincando aí, mas homem se apanhar tem direito também, tá? Tem direito. Né? Eu sei que o polícia vai botar a mão na boca assim, né? Mas o homem tem direito, tá? Agora falando sério, o homem tem direito, mesma coisa que a mulher. O homem é vergonha. O homem, mas é isso mesmo. O homem só não vai porque é vergonhoso. Agora, tem homem que quer realmente ter a intenção de prejudicar mesmo a mulher, aquelas brigas ferrenhas de casal, que ele vai lá e ele sabe que o negócio vai pra frente. Aí, diante disso, o que ele faz? Ele consegue uma medida protetiva,
a mulher deixa de, não pode mais se aproximar, inclusive ela pega a guarda dos filhos. Né? Pega a guarda dos filhos, entendeu? Mas enfim. Então nós temos o compromisso em denunciar. A mulher tem o compromisso em denunciar. E detalhe, irmãos, quando você se submete a ser agredido dentro de casa, isso aí é tentativa de suicídio. É tentativa de suicídio. Por quê? Tá te agredindo e você não tá fazendo nada. Hoje te agride com a mão, amanhã te dá um soco, aí daqui a pouco pega uma barra de ferro e te dá, tu não fala nada, daqui a pouco pega uma faca e te fura, você não fala nada e não tá falando nada, é tentativa de suicídio. Você sabe que quando a pessoa atravessa a Avenida Brasil ali, existe várias passarelas, né? Aí a pessoa não vai pela passarela, tá com pressa. Ela vai atravessar a Avenida do Brasil. Eu tô com pressa. Se ela for atropelada, é tido como tentativa de suicídio, porque ela assumiu o risco. Né? Se não quisesse morrer, tinha que atravessar, perdia alguns minutos e atravessava a passarela. Mas quando atravessa ali e toda hora acontece isso, a pessoa está assumindo o risco de morrer. O motorista atropela. É bem verdade que é prudente o motorista parar e tentar socorrer, mas, né, que cai também um pouco na omissão de socorro, mas é tido como tentativa de suicídio. E aí, né? Você, ao invés de atravessar a passarela, você está tentando atravessar pela rua? Fazendo um trocadilho aqui, né? Dentro de casa. Você pode fazer muitas coisas que te tiraria dessa situação, mas está se omitindo por quê? Então, também pode ser considerado como tentativa de suicídio. Você está querendo se suicidar. Vendo as notícias aí que estão acontecendo. Está esperando o quê para abrir a boca? Né? Está esperando o quê? A agressão dentro do lar, né? O que a gente viu aqui? Qual é a exceção para a pessoa se separar e casar de novo? É o adultério. É o abandono de lar. Essas não são as exceções lá de Mateus, que nós falamos no começo. É a exceção. Existem algumas pessoas que têm uma visão, não são todas, uma visão seguinte, que a agressão é uma traição. Você está traindo aqueles princípios e aquelas declarações e aquele compromisso que você fez diante de Deus com os seus cônjuges. Eu prometo amá-la, respeitá-la, ser fiel a ti. Aí chega dentro de casa e começa a bater, é uma traição. Tem gente que considera isso como uma traição. Tem gente que considera que isso está dando margem para que a pessoa separe. Entendeu? Tem gente que tem, tipo assim, aquela questão que a gente fala que a outra exceção, abandono de lar. Tem gente que fala que esse lar já foi abandonado há muito tempo, só está a presença física da pessoa ali, para espancar. Mas a figura do marido que deveria estar ali já foi embora há muito tempo. De novamente, amar, respeitar, ser fiel, já foi embora há muito tempo. Então existem até pastores que têm essa visão, né? De que essas questões aí, como nós falamos. E quando a gente se omite, o que acontece? É comigo, daqui a pouco são com os filhos, daqui a pouco são com os idosos. Pastor? O Brasil registra um caso de agressão à mulher a cada 4 minutos. Né? Então, isso só inclui as sobreviventes. Isso. Então, aqui a pastora está falando que o Brasil registra a cada 4 minutos, uma agressão à mulher. Em quanto tempo nós estamos aqui? 1h20. Então, 1h20. Quantas mulheres já foram agredidas nesse tempo que nós estamos? E essa contagem só inclui as sobreviventes. Que as pessoas que morrem não são contadas, não. Ou seja, são muito mais. Existem muitas que morrem, tá? Mas nessa contagem aí, só está falando das sobreviventes. Das sobreviventes, em cada 4 minutos, né? Em cada 4 minutos é registrado oficialmente?
oficialmente, a mulher que é agredida. Imagine extraoficial, porque eu creio que 50%, no mínimo, das pessoas que são agredidas não vão registrar. Então, queridos, é muito mais. Muito mais. Esse número aí é muito maior. Né? Faz igual... Aqui, a Laila tá falando, ó. Faz igual a Tamar, sai gritando na rua. Né? Tá falando pro Cláudio, né? Faz igual... Ó, Cláudia, a Lara tá falando aqui, ó. Você que tá sendo agredida pela Luciana, faz igual a Tamar, bota cinza na cabeça, rasga sua roupa e sai gritando na rua. A Luciana me bateu! A Luciana me bateu. Alguma coisa vai acontecer, filho. Né? Daqui a pouco a Luciana vai ser encarcerada. Tá? Então, o que acontece? Mas tem gente que tem uma outra visão que não considera que a agressão seja uma traição. As pessoas... tem visões de pastores que acham que traição é traição a nível sexual e abandono de lar seja a pessoa ir embora mesmo, querer ir embora mesmo, tá? Mas nesse caso não faz muita diferença não. Nesse caso não faz muita diferença não. Por quê? Porque se a pessoa tá ali te agredindo e você vai denunciá-lo e essa pessoa vai presa, sabe o que vai acontecer? Vai ter medida protetiva? Mais dia ou menos dia, essa pessoa vai até arrumar outra pessoa e vai cair no adultério e no abandono. Mais dia ou menos dia, vai cair no adultério, vai ser a consequência da sua denúncia. Vai cair no adultério, vai cair no abandono, e se for o caso, você vai até poder constituir famílias novamente. Entendeu? Eu oro pelo arrependimento, pela restauração, mas se arrepende longe. Se arrepende longe. Eu acabei de agredir, a mulher tá toda marcada, aí no outro dia, ó, me arrependi, tá? Não, você se arrependeu. Eu até creio que Jesus pode fazer isso. Mas agora você, confiança não se pede, se conquista. Confiança não se pede. Você não adianta ficar me pedindo confiança, não. Agora você vai ter que conquistar. Você vai ter, vivendo longe de mim, você vai ter que mostrar que mudou. Vai ter que mostrar que é uma nova criatura. E pode ser que um dia o nosso casamento seja restaurado. Tá, amados? Porque é isso que acontece. No outro dia, a pessoa vem, fala que se arrependeu, e daqui a pouco a mulher vai lá e tá tirando a queixa, que agora não pode nem mais tirar por causa disso. No outro dia, o cara espanca, aí no outro dia dá alguns beijinhos, a mulher tá tirando a queixa. Entendeu? Não pode não. Porque nem pode, agora é proibido. Eu conheço casais próximos que aconteceu isso, e depois a mulher, poxa, vou lá tirar a queixa. O delegado, o agente lá falou, pode mais tirar a queixa não, agora vai pra frente isso aí. Entendeu? E estamos concluindo já, daqui a pouco, né? Estamos com 1h20, né? Que o assunto acaba sendo longo, por isso que eu quis fazer uma aula para falar. Tem uma perguntinha, a pastora vai falar daqui a pouco, né? Pastor, foi muito esclarecedor esse estudo. Eu estou separada há 7 anos e eu conhecia parcialmente as leis de Deus. E com estes esclarecimentos eu estou em paz, porque eu agora compreendo. Quem está falando? Vitor Fernandes. O Vitor, né? O Vitor. Glória a Deus. É isso aí, Vitor. Não sei se você está conseguindo escutar aí a voz da pastora. Eu mesmo não estou lendo aqui, porque eu não estou conseguindo mexer aqui nas perguntas. Mas o que eu queria, assim, concluir esse estudo, queria concluir da seguinte maneira. Que não seja submisso ou submissa a qualquer custo para manter um relacionamento. Ok? Não seja submissa a qualquer custo. Eu estou apanhando, eu estou ficando com a minha saúde debilitada, está acontecendo coisas terríveis, né? Desculpe, uma pessoa me ligou aqui, tá? Mas eu estou retornando aqui agora. Então, não seja submisso a qualquer custo para manter. Então, queridos, em nome de Jesus Cristo, a pessoa me ligou de novo, desculpe, tá? A irmã Angelina, nossa amada aí da nossa igreja, está nos ligando direto. E a pastora está ligando para ela aqui para saber o que está acontecendo, tá ok? Então, não seja submissa a qualquer coisa. A pessoa está me traindo direto, está traindo direto, correndo risco de trazer doença para dentro de casa. Isso é uma agressão, irmão. Isso aí pode tirar a tua vida, uma doença sexualmente transmissível,
pode tirar a sua vida, é só agressão. Não seja submisso. Ah, tá agredindo, tá batendo? Não seja submisso, tá ok? Pastor, você está incentivando a separação? Não. Quando é incompatibilidade, tipo assim, ele tá chato, né? Ou ele tá largado, tá ficando feio, entendeu? Essas coisas assim, ele só tá pensando nele mesmo, ele é um pouco egoísta. Essas coisas assim, são coisas que se conversa, se trabalha para se consertar. Então, nós estamos falando sobre agressão, que traz risco à vida física, né, trazendo lesão corporal e até a morte e a vida emocional. Então não seja submisso, tá ok? A submissão não pode estar debaixo de um jugo abusivo. Como a gente falou no começo, submissão é sob uma missão. Sob uma missão. O líder está com uma missão e você está sob uma missão ali, né, com o intuito de ajudar naquela missão. Então é um relacionamento até saudável. Enquanto um está gerindo, o outro está vindo, né, nos bastidores ali para estar dando um apoio. Entendeu? Então, sob uma missão. Então, essa autoridade não pode ser uma autoridade abusiva, porque o Senhor fala que a mulher tem que ser sujeita a Cristo, assim como a igreja. A mulher tem que ser sujeita ao marido, assim como a igreja é sujeita a Cristo. E o marido tem que amar a mulher assim como Cristo amou a igreja. Então, olha só. Não pode ser algo abusivo, né? E a autoridade no lar se baseia no respeito mútuo, né? Amai-vos uns aos outros, suportai-vos uns aos outros em amor, no temor do Senhor. O relacionamento tem que ser com respeito mútuo. Então, aula passada, que a gente falou do gibeonita. Fez uma aliança, já era. Aí, para que não me entendam errado, o que acontece? Casou, já era? Negativo. Casou, já era? Negativo. Tá? Eu sei que há uma possibilidade da pessoa se arrepender, há uma possibilidade da pessoa ser restaurada, e algumas vezes a mulher, ela não está falando nada dentro de casa, por quê? Primeiro, por falta de entendimento da palavra. Né? Segundo, por medo. Não vou falar nada porque eu vou chegar em casa e vou apanhar mais ainda. E terceiro, infelizmente, por causa do escândalo. Que tem gente dentro da igreja, mulheres de autoridade, pastor, que fala assim, eu não vou falar nada, sabe por quê? Porque senão, para onde vai o ministério dele? Né? Então, aí fica se submetendo, né, a essa questão aí da agressão física. Então, algumas mulheres não têm feito isso. Então, a Bíblia nunca teve medo de escândalo. Abre a boca, filho. Tá sendo agredida, tá quase morrendo, tá ficando toda marcada? Abre a boca. Abre a boca para a sua família, abre a boca para os seus pais, abre a boca, sim, para as autoridades, a polícia. Se tem vizinho de confiança, abre a boca, vai na igreja, abre a boca, pastor, abre a boca. Como a Laila falou, faz igual o Tamar, né? Sai na rua gritando, abre a boca, antes que seja tarde demais, tá? Porque a Bíblia, ela não dá autoridade para o homem de maltratar a sua esposa dentro de casa. Pelo contrário, a Bíblia condena. A Bíblia condena. Tá ok? Em nome de Jesus, eu espero ter respondido, né, um pouco da... Eu espero ter respondido um pouco daquelas dúvidas que surgiram. Surgindo outras dúvidas. Nem sempre a gente consegue ver na hora aqui. A gente vai falando aqui, vai lendo a Bíblia. Nem sempre a gente consegue ver. Mas eu agradeço aos irmãos pela paciência. Creio que tenha esclarecido alguma coisa pelas palavras dos irmãos, né? E eu queria dizer que eu já criei um canal da comunidade cristã Cristo em Nós no YouTube. Ainda não está aberto, ainda não convidei ninguém, porque eu ainda estou colocando alguns vídeos lá. Pretendo colocar todos os vídeos, todas essas lives que a gente tem feito nesse canal, para que as pessoas possam ter acesso. E estamos até pensando, mais tarde, transmitir ao vivo os nossos cultos, as nossas escolas bíblicas,
pelo canal também do YouTube, tá ok? E a gente tá aí nessa transição, né? A gente tá pensando direitinho para ver como a gente vai fazer. E eu gostaria que todos os irmãos que têm participado conosco das aulas, que pudessem se inscrever no canal da igreja, tá ok? Dar likezinho lá, se inscrever, tá ok? Se for o caso, até compartilhar as mensagens, se for edificante para sua vida, né? Pode ser que seja edificante para a vida de outras pessoas também, compartilhar, tá ok? Então nós vamos terminar com essa última pergunta que a pastora falou que tem ali. Qual a última pergunta aí? O cara também tá falando, pastor, quando se perde a confiança no cônjuge, o que fazer? Quando você perde a confiança, em que sentido? Mas tá, é agressão? Nossa, botou isso, quando perde a confiança. Quando você perde a confiança com relação à traição? Bom, a irmã Catarina perguntou assim, quando se perde a confiança no cônjuge, o que fazer? Aí é uma coisa muito relativa, porque perder a confiança em que sentido? Assim, ele me bateu uma vez, agora eu acho que ele vai continuar me batendo. Eu acho que ele está me traindo, mas não tenho certeza. Ele me traiu uma vez, mas não tenho certeza. Então acaba sendo muito relativo. Por quê? Porque com relação à agressão, eu aconselho assim. A primeira agressão, a pessoa já denunciar. Vou te dar uma outra chance. Essa segunda chance pode ser tarde demais. Pode ser fatal. Então eu já indico a pessoa denunciar. Vai ter aquela medida protetiva, a pessoa não vai poder mais chegar perto de você, né? Vai ser presa, e você está protegendo não só você, mas os seus filhos, aquelas pessoas que estão perto de você. Né? Se for com relação a relacionamento sexual, quando perde a confiança, me traiu com uma mulher, exemplo. Aí você tem duas opções. Né? Primeiro que você tem que ter certeza de que realmente isso aí está acontecendo. Porque algumas vezes passa tanta coisa na nossa cabeça que a gente vê coisas que nem existem. Né? Mas, vamos dizer, tem que ter certeza de que a coisa está acontecendo. Se tiver certeza, descobriu, traiu, você tem duas opções. Ou você perdoar e continuar um relacionamento, continuar caminhando junto, ou você tem a opção de separar. Né? Você tem a opção de separar. Aí vai, porque cada caso é um caso, vai da maturidade do casal, de sentar, conversar. Né? Assim como eu conheço casos que já aconteceram traições e as pessoas separaram, também eu conheço casos que aconteceram traições e as pessoas continuaram caminhando juntas e hoje são felizes. Ok? Então não quero dar uma palavra aqui, um voto Minerva, faz isso ou faz aquilo. Porque cada caso é um caso, tá? Então essa é a questão da questão da confiança, né? E se você está desconfiado que seu marido ou sua esposa está te traindo, vai atrás, procura saber, filho. Procura saber. Não dá bobeira não, procura saber. Porque isso é algo que fere o coração de Deus, né? Imagine você viver a vida toda com desconfiança. Você não sabe, aí a pessoa chega mais tarde em casa, você não sabe onde estava, tira a tua paz. Nós não fomos chamados para a servidão, e sim para a paz. Eu estou vivendo o tempo todo, aí eu ligo para casa, a pessoa não está em casa. Aí toco o telefone da pessoa, a pessoa vai lá para a varanda atender o telefone. Então eu não estou vivendo em paz, então tem que realmente tirar isso aí a limpo. Tirando a limpo, aí é a opção do casal. Continuar junto, perdoar, ou então separar. E Deus dá esse aval para a pessoa separar e constituir uma nova família. Tá ok? Tem mais alguma coisa? Não. Então, amados, em nome de Jesus, eu já Mary está assistindo também, né? Em nome de Jesus, eu assim agradeço o tempo precioso que os irmãos tiveram aqui comigo, perderam ou ganharam, né? Creio até que nós ganhamos, né? Em nome de Jesus, muito obrigado. Estaremos daqui a pouco, 8 horas da noite, louvando ao Senhor. Gostaria da presença de cada um dos irmãos. Deus abençoe a cada um, né? Que o Senhor possa estar aí livrando cada lar desse danoso, né? Dessa influência maligna, da agressão, da violência física, em nome de Jesus Cristo. E que cada família, Cristo em nós, e cada família que também não é da Cristo em nós, mas nos acompanham, sejam abençoadas em nome de Jesus Cristo. Tá ok? Se
acabar esse vídeo, você tiver alguma pergunta, pode mandar pra gente pelo Facebook, aqui pelo YouTube, não, pelo Facebook, e outros veículos. Isso, as pessoas podem comentar essas perguntas que foram feitas aí, pode mandar para o grupo da igreja, e a gente, devido assim, a partir do momento que nós tivermos alcance e entendimento, a gente vai respondendo. E para que as pessoas compartilharem essa aula, que é muito importante para as pessoas. Então, a pastora está falando algo importante aqui. Compartilha aí, queridos, a aula. A aula é muito importante. Algumas vezes a gente tem 10 pessoas assistindo, né? Mas a gente vê um compartilhamento só, 2 compartilhamentos. Não tenha vergonha de compartilhar, não. Compartilhe mesmo, tá? Porque pessoas que precisam estar escutando uma palavra dessa, precisam estar, assim, clareando um pouco a sua mente com relação a esses assuntos, né? E ainda que não seja um assunto que a gente não é dono da verdade, não é a palavra final, mas isso aí aguça a vontade das pessoas de estarem buscando mais informações, para estarem resolvendo questões que algumas vezes são tão difíceis de resolver. Em nome de Jesus. Tá ok, queridos? Um grande abraço, né? Um bom dia, um bom almoço para todos. Né? Eu já estou bem de saúde, glória a Deus. Então, se alguém quiser me convidar para um almoço, né, o convite vai ser bem recebido. Glória a Deus. Né? Não tem mais coronavírus. Não tem mais... Então, em nome de Jesus, tá ok? E, mais uma vez, terminando com que Cristo em mim, Cristo em você, Cristo em nós, é a esperança da glória. Bom dia, a graça e a paz para todos, em nome de Jesus.